O vídeo de hoje pretende ser breve, apenas com a finalidade de propor uma visão mais clara do que seria a Bíblia. Este vídeo pode se destinar a qualquer pessoa, mas mais especialmente para aquelas que não sabem mesmo o que é a Bíblia. Vamos iniciar este vídeo colocando alguns fatos em destaque. A veracidade das Escrituras. O que seria veracidade das Escrituras? Seria dizer que a Bíblia não é falsa, e tudo que está escrito nela é verdade. Talvez para alguém que não a conhece, isso pode parecer não fazer sentido, mas faz. Vamos enumerar os argumentos científicos e espirituais que mostram que a Bíblia não é falsa. A arqueologia. A arqueologia é uma ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através do material, sejam eles fósseis, artefatos, monumentos, entre outros, que restou da vida desses povos. Não é novidade para nenhum arqueólogo que os acontecimentos bíblicos têm provas físicas. As histórias, os lugares e as pessoas presentes nas páginas da Bíblia são confirmadas pela ciência da arqueologia. O livro E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, é um livro de fatos históricos e arqueológicos que provam que os acontecimentos escritos na Bíblia são verdadeiros. Nos dias de hoje, já foram constatadas mais e mais provas arqueológicas que fundamentam os relatos contidos na Bíblia. Um exemplo clássico é a descoberta arqueológica de papiros em formatos de rolo dentro de potes de barro nas cavernas do Qumran. Os papiros mostram a fidelidade dos relatos bíblicos. Um deles, o livro de Isaías, datado de 100 anos a.C., com mais de 2.000 anos de existência, é idêntico ao livro de Isaías que temos hoje em mãos. Há relatos que teria sido encontrado um fragmento do Novo Testamento do livro de Marcos, capítulo 6, versículos 52 e 53. Um jesuíta teria encontrado esse papiro e levado para estudo. Embora os judeus dissessem que não era verdadeiro, posteriormente foi provado por um alemão que colocou um software da IBM para analisar o mesmo, que o software deu um número exuberante em favor da afirmação de que sim, aquilo realmente era uma passagem do Novo Testamento. Até hoje não conseguiram provar o contrário. Sendo uma passagem do Novo Testamento, seria o fragmento mais antigo encontrado, datado do ano 52 da era cristã, com alguns apóstolos ainda vivos. A história. Muitos ateus afirmam com toda certeza que Jesus Cristo não existiu e que foi apenas uma invenção. Contudo, a história nos mostra que não somente Jesus Cristo existiu, mas também seus discípulos. Fontes secundárias contemporâneas de Jesus confirmam que ele estava lá, pregando para multidões e fazendo milagres. Então, de fato, Jesus Cristo não é uma invenção. Ele realmente existiu, e tudo o que ele disse foi relatado na Bíblia. Testimonium Flavianum, em português, Testemunho de Flávio, é um trecho da obra Antiguidades Judaicas, escrita no século I pelo historiador judeu Flávio Joséfo, que menciona Jesus de Nazaré como o Cristo. Em seu comentário, ele diz: havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz,
Os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previstos estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Este testemunho contemporâneo de Jesus, que está à parte da Bíblia, prova que Jesus Cristo foi um homem de verdade e não uma invenção. As profecias. O que é uma profecia? O ato de profetizar compete em dizer que coisas que ainda não aconteceram vão acontecer. E se eu te disser que a Bíblia, através de profetas de Deus e de revelação dada pelo livro de Apocalipse, profetizou a história da humanidade inteira? Pois é, na escola estudamos o Império Romano, o Império Grego, a Idade Média, a Revolução Francesa, entre outros acontecimentos, e nem nos damos conta de que cada um desses acontecimentos foram profetizados nas páginas da Bíblia centenas de anos antes de acontecerem. O livro de Apocalipse é um livro de profecias dadas por Deus à sua igreja, para que ela pudesse estar sempre preparada e vigilante, de modo que ela nunca se perdesse. Se sabemos que coisas que ainda nem tinham acontecido e que depois vieram a acontecer foram previstas pela Bíblia, também podemos crer que aquilo que ela disse, que Jesus Cristo voltaria para reinar na terra e salvar aqueles que o obedecem, certamente também irá acontecer. Não há margem alguma para dizer que a Bíblia não é verdade. Todos o sabem que ela é a verdade absoluta. Eu não estou falando de religião, pois a frase que diz que todas as religiões levam a Deus está errada. A Bíblia é muito mais do que isso. Para falar a verdade, a Bíblia condena as religiões que hoje existem, até mesmo aquelas que dizem usá-la como fundamento. Durante a história, muitos quiseram aniquilar a Bíblia, queimavam ela em praças públicas, matavam ou prendiam as pessoas que crescem nela. E sabe por quê? O nosso adversário não quer que conheçamos a Deus. A Bíblia é o manual do Criador para o ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não conseguiríamos alcançar a salvação por nossos próprios esforços. Estávamos todos perdidos. Porém, Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus é como uma espada que corta todas as mentiras e que protege como um escudo a verdade. Ela é como um espelho que reflete o interior do homem, de modo que ele possa enxergar o seu estado de impureza. E o que isso significa? Significa que não somos nada sem Deus, e que o vazio que o ser humano sente só pode ser preenchido pelo Espírito de Deus. A Bíblia revela o Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra. Embora Deus seja tão grande, tão infinito e tão mais importante do que nós, Ele está disposto a habitar no coração daqueles que estão dispostos a se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Ele de todo o coração.